A maioria das pessoas que anunciam no Facebook, elas usam uma porcentagem muito pequena das configurações e recursos que o Facebook tem disponível, tá? E são recursos riquíssimos de informação, tá? Para que você saiba, né, o que está funcionando, o que não está, e tenha uma clareza muito maior no seu processo de tomada de decisão. Então, nesse vídeo eu vou te revelar 3 dessas configurações escondidas que muito provavelmente você nem sabia que existia. Então vamos lá. A primeira configuração, e que para mim eu acho uma das mais valiosas, tá? A gente vai percorrer por 3. Essa daqui eu já vou começar por uma das que eu acho mais relevante, beleza? Se você vier aqui no menu da lateral esquerda, tá? E vier aqui, ó, em todas as ferramentas, você vai encontrar essa função aqui. Aqui para mim ela já aparece nessa lateral, mas pode ser que para você não apareça. Mas o objetivo é chegar nesse local aqui, ó, configurações de publicidade. Você pode achar ela tanto aqui quanto na coluna de publicidade, aqui abaixo aqui, ó, configurações de publicidade. Aqui dentro de configurações de publicidade, você vai procurar a opção de segmentos de público. Isso daqui é um recurso surreal para você ter um nível muito mais profundo quanto de cada categoria de público que você tem cadastrada, que é o que a gente vai fazer aqui agora, está recebendo de orçamento, como é que está a frequência, como é que está o custo, como é que está o retorno sobre investimento, o valor de conversão de compra. Você tem um acesso a um nível de profundidade muito maior, fatia por fatia de público. Que sem isso aplicado nas suas campanhas, sem essa configuração feita, você nunca saberia quanto que o Facebook está gastando com cada público que você tem. Então isso aqui é surreal, tá? E aí, só em 2 cenários, tá, é possível você criar essa configuração. Primeiro, em um cenário em que você trabalha com pixel, beleza? Então, se você manda tráfego para um cardápio que tem o pixel instalado, que registra lá page view, adição ao carrinho, initiate checkout, compra, você consegue fazer essa configuração, tá? Vitor, eu não trabalho com campanhas de pixel, as minhas campanhas são 100% de WhatsApp. Ainda dá certo, mas só com o público de lista. Beleza? Só o público de lista. Então, as pessoas que chegaram lá, você vai ter que ter essa organização de salvar as pessoas que chegaram e compraram e salvar as pessoas que chegaram, mas não compraram. Beleza? Então, o primeiro grupo de segmentos de público aqui são os públicos engajados, tá? Aqui abaixo ele fala, ó, essas pessoas estão cientes da sua empresa ou interagiram com os seus produtos ou serviços, mas não fizeram uma compra ainda. Quando você clica aqui, né, em configurar esse público, aqui na barra de pesquisa, ele só vai dar acesso aos seus públicos de lista e públicos de pixel. Os públicos de envolvimento no Instagram dos últimos 365 dias, ou de qualquer que seja o período, enfim, os personalizados que normalmente o negócio local está acostumado, envolvimento com o perfil no Instagram, visualização do vídeo, envolvimento com anúncio, esses públicos, eles não aparecem aqui. Então você só vai ter acesso a públicos de lista e público de pixel. Então, se faz ainda mais importante e necessário você ter organização com os seus leads. Chegou uma mensagem? Salva lá, lead, o nome da pessoa. Comprou? Cliente, o nome da pessoa. Então você vai ter 2 grupos de clientes. Primeiro, salvar todos os contatos que chegam. Chegou e não comprou, lead. Chegou e comprou, cliente. Porque na hora de exportar as listas para criar o público de lista, você precisa ter isso muito bem separado. As pessoas que interagiram, mas não compraram, e as pessoas que compraram, beleza? Então, você só vai conseguir criar públicos no segmento de público engajado a partir de lista e de pixel. Então, eu tenho aqui meus públicos, enfim, de cursos gratuitos que eu tenho, e initiate checkout, visualização da VSL e visitantes do site todos, beleza? Ok, primeiro segmento configurado. O segundo são os clientes existentes. Então, essas pessoas compraram seus produtos ou se cadastraram para seu serviço. Aqui é só você colocar a sua lista de clientes, ou se você tiver pixel, a lista, né, a conversão de compra ali, beleza? Quando você cria esses 2 segmentos e volta lá para suas campanhas, você consegue criar uma campanha aqui, ó. Deixa eu criar uma campanha de vendas. Continua. Em relatórios de segmentos de público, né, eles já ficam vinculados à sua campanha de vendas. Então, quando você for analisar, por mais que você esteja veiculando sua campanha para um público frio, você vai conseguir saber, né, quanto que cada fatia de público dos engajados, dos clientes existentes e de novas audiências, que existe essa terceira categoria. Então, eu vou ter 3 categorias de públicos aplicadas na sua campanha. Os engajados, os clientes existentes e novas audiências. Então, digamos que você criou uma campanha de público frio e colocou para rodar. Com essa configuração feita, da forma como a gente acabou de fazer aqui, você vai aplicar aqui, ó, em detalhamento, vai vir aqui, ó, em detalhamento, tá? E vai pesquisar aqui por segmento de público, ok?
Quando você clicar aqui nessa opção, ele vai aplicar essas configurações no seu conjunto. Então, digamos que aqui tenha sido um público frio, ele vai separar para você quanto dos seus públicos engajados foi impactado por essa campanha, por mais que ela tenha sido criada para um público frio, quanto de clientes existentes e quanto de nova audiência. E aí você consegue perceber se faz sentido aplicar uma exclusão ou não, enfim, aí você tem muito mais recursos para tomar decisão. Beleza? E outra, controle de gasto também. Se a frequência está mais alta no engajado, se o retorno sobre o investimento está mais baixo, enfim, você vai ter acesso a todas as informações detalhadas para cada segmento de público. Essa é a primeira configuração. A segunda configuração, que é extremamente valiosa também, é a configuração de regras de valor. Aqui dentro do conjunto de anúncios, a gente rolar aqui um pouquinho para baixo, logo no primeiro bloquinho aqui de conversão, vai ter a opção aqui de regras de valor. Clicando aqui em editar, você vai criar um conjunto de regras. Quando que você aplica esse conjunto de regras? Quando você já sabe exatamente quem é o público que consome o seu produto. Então, se você já sabe que mulheres dentro de uma faixa etária geralmente é um público que te entrega o melhor resultado, você pode criar uma regra para mulheres dentro dessa faixa etária. Ou se for homens dentro de uma faixa etária, enfim. Então, a primeira etapa aqui é você definir o critério, tá? Qual é o critério? Você pode selecionar até 2 critérios. Então, vamos selecionar aqui, ó, idade, tá bom? E gênero, beleza? Digamos que você já identificou que existe uma idade específica e um gênero específico que te entrega um resultado melhor. Então, idade, digamos que seja um público de 35 a 44, por mais que no seu conjunto de anúncios você veicule de 25 a 55. Aqui você está aplicando uma regra de valor específica para essa idade, tá? E digamos que sejam mulheres, beleza? Então você definiu o critério da sua regra. Ok. Escolha o valor do lance para resultados que atendam aos seus critérios. Então sempre que o seu anúncio entrar em um leilão para aparecer para uma pessoa que tem entre 35 e 44 e que é uma mulher, o seu lance vai aumentar em... Aí você pode definir o valor que faz mais sentido aí para você. A gente pode deixar aqui 50%. Então você vai aumentar as chances do seu anúncio dessa forma, né? Você aumenta as suas chances de seu anúncio aparecer para um grupo específico de pessoas, porque você vai ter uma vantagem no lance. Sempre que o público se enquadrar nessas características de idade e de gênero, o Facebook vai aumentar o seu lance e você vai ganhar mais leilões, ou seja, seu anúncio vai aparecer mais para as pessoas que estão dentro dessa idade e desse gênero. Beleza? E não vai deixar de aparecer para outras idades e gêneros. Digamos que você configurou lá no seu conjunto de anúncio de 25 a 55. Você vai continuar aparecendo para essa outra faixa etária, entre 25 a 55. Mas sempre que for mulher e tiver entre 35 e 44, o Facebook vai aumentar o seu lance em 50% para você ganhar mais leilões e aparecer mais vezes para o público que você sabe que é o que no final te entrega o melhor resultado. Beleza? Aí é só você clicar aqui em avançar, concluir, aplicar, que essa regra de valor vai estar aplicada no seu conjunto, beleza? E a terceira configuração que faz muito sentido e que poucas pessoas sabem dessa configuração é novamente lá em configurações de publicidade, tá bom? Você vai procurar a opção de informações sociais. Essa daqui é bem simples, mas extremamente valiosa, tá bom? Controle como a meta mostra as informações sociais, como curtidas, seguidores e outros tipos de engajamento nos seus anúncios, tá? Olha só o quanto que isso aqui é surreal. Ó, combinaremos as curtidas e reações em vários anúncios se o texto e as imagens nesses anúncios forem iguais ou semelhantes. Então, digamos que você tem um anúncio que funcionou muito bem e rodou durante muito tempo e esse anúncio recebeu muita curtida, muito comentário, muito engajamento. Se você ativa essa opção e sobe um anúncio parecido com esse primeiro, que já tem esse volume de engajamento e que a gente sabe que isso contribui para o bom resultado daquele anúncio, serve como uma prova social para o público que está lá do outro lado vendo, né? Ele vai compartilhar, digamos, você vai combinar as curtidas, os comentários, as reações que esse anúncio teve com esse novo anúncio que está sendo veiculado do zero. Então você vai aproveitar todo o engajamento que você gastou para que esse anúncio tivesse durante um tempo em um novo anúncio que está começando do zero. Então isso daqui é surreal, beleza? E se você quer ter as suas campanhas analisadas por mim toda semana, onde eu olho o seu gerenciador de anúncios, analisa as suas métricas, os seus criativos, as suas estruturas, a sua distribuição de orçamento, as estratégias e te ajudo ao vivo a tomar as melhores decisões para de fato garantir que você tem resultados, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui abaixo na descrição. Lá dentro dele, além de você ter toda a formação completa, tá, que vai te transformar em um especialista em negócio local, toda semana ao vivo eu entro em uma mentoria junto com você para analisar as suas campanhas e te ajudar com todas as decisões que você precisa tomar, fechou? Além disso, eu ainda te respondo por áudio, tá?
todos os dias, ou sempre que você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de alguma orientação, você me manda lá no grupo e eu te respondo por áudio. Fechou? O link tá aqui abaixo na descrição. Espero que esse conteúdo tenha verdadeiramente te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.